Vem, Carol, vem, Carol, vem, Carol. Se liga no batuque do balanço, que balança essa menina. Opa, beleza? Calma, não se assusta, é assim mesmo que começa o vídeo. Os olhos estão prontos, mas a pele a gente vai fazer juntinho. É isso aqui que a gente tem que ter na vida. Comecei fazendo um pouco de cagada, ficar um pouco no chão. Se você for assim como eu, ô Jesus, que estuda demais, pelo amor de Deus, você vai com calma aí que ninguém pode saber que tu tá trabalhando no composição. Uma coisa que muita gente aqui, ó. Não faça isso, senão você vai virar um sorvete napolitano. As crianças tá chegando, meu Deus, socorro. Depois quando tu tá séria, tu tá que nem o Patati Patatá. Tô muito nojenta. Nojo de pessoa. Hoje eu trago aquele contorno de modificação na preparação de pele. Eu sei que até hoje muita gente tem ainda dúvidas sobre preparação de pele, porque aqui mesmo no YouTube afora a gente vê várias técnicas, né, várias formas. E é claro que você vai se adaptando de acordo com o seu gosto e seu estilo. Eu mesma gosto de fazer esse contorno de modificação de pele sempre que eu vou sair, porque vocês vão perceber ao longo do vídeo que eu uso sempre produtos mais leves, mais suaves, e isso dá total diferença. A gente vai tentar fazer uma preparação assim um pouquinho diferente, mas que vai dar um resultado ainda melhor na maquiagem, principalmente na durabilidade. Eu vou começar primeiro com um tônico, um adstringente. Ele vai de acordo com a pele. Esse aqui é pra pele mista a oleosa. E ele controla, gente, a oleosidade da pele e também dá uma fechada nos poros. E é isso que eu quero. Eu quero que já comece a controlar o excesso de oleosidade do meu rosto e também feche um pouquinho os poros, porque eu não vou utilizar primer. Esse tônico pra mim é um dos melhores. Eu consigo ver muito resultado com ele. E aí, minha amiga, ó. Aqui é o problema, ó, se você não passa um tônico, porque o tônico ele tende ainda mais fundo na pele buscar sujeirinha, e olha como a minha estava sujinha. Vamos vir com o hidratante. Eu vou usar esse aqui da Epidrate, mas você pode utilizar o que você tiver aí na sua casa. Pode ser aquele Nivea de latinha, que também é super baratinho, ou pode ser aquele olhinho de beleza, que tem aqueles óleos essenciais. Aí você vai perguntar, Carol, mas e de acordo com os tipos de pele? Fica tranquila, se a sua pele for mista, oleosa ou seca, hidrate, porque essa hidratação faz toda a diferença. Menina, você consegue perceber? Fecha a câmera aqui, fecha. Olha o glow que fica essa pele. Só que a pele, gente, tá macia, sedosa e não tá muito molhada, sabe? Tá no ponto. E agora pra fechar lábios, esse aqui eu nem faço tanto, né? Eu tenho que ser sincera pra você, não faço aquela, ai meu Deus, eu uso. Mas agora que tá no frio, tá ficando puxado pra mim. Preparação de pele feita, agora a gente vai pra pele real e eu já começo com a base. E eu trouxe várias opções aqui pra vocês, porque eu sei que às vezes se eu utilizar apenas uma, vocês vão ficar na dúvida de outras bases, né? Quando eu falo dessa pele, eu quero uma pele assim, lisa, bonita, que eu consiga ver o fundo da minha pele, sabe? Não fique algo surreal, mas ao mesmo tempo crie assim uma visão de pele perfeita, sabe? Então a gente vai pensar numa base líquida com uma textura um pouquinho mais densa. Nesse estilo eu vou dar a dica pra vocês. A Vult Líquida HD, a minha cor é B25, ela dá um acabamento bem bonito. Tem também essa aqui, ó, que é a Total Controle, que é a da NYX. A minha cor é a Bege 11. Um pouquinho mais chique tudo. Tem essa aqui da Maybelline, que é a Classic Beige Medium, a minha cor. Essa é muito boa. Tem essa aqui também da Milani, que ela é uma versão importada, mas é uma importada bem barata. Fica praticamente o mesmo preço dessa aqui da Maybelline. A minha cor é a Light Beige 03. E é claro, um super popular, que é esse aqui, o Baby Cream da L'Oreal, que a minha cor é a Medium. Hoje eu vou usar essa aqui da Vult, já que na outra vez que eu fiz o vídeo eu usei da Maybelline. Você vai aplicar algumas gotinhas na esponja, levemente umedecida. Então eu vou aplicando, dando umas batidinhas assim, ó. E olha como é que a cobertura dela é bem média. Tá vendo que eu tô falando pra você? Tá conseguindo entender aqui o palavreado? O bom do quando a esponja tá umedecida é que ela dá esse acabamento bem leve. Vou aplicar aqui, ó, na área da testa. Base aplicada em todo o rosto, apesar dela estar com esse viço bem bonito, cara de rica. Eu estou com a pele bem sequinha e isso dá uma sensação super confortável. Eu apliquei com a esponjinha, essa aqui é aquela da Bellis, da Rica, né? Bem baratinha, R$20. Mas tem essa opção aqui também. Só que com essa opção aqui você não consegue esse conforto, porque ele dá uma intensidade maior na hora da aplicação que fica mais superficial e não pega bem na pele. Corretivo, eu vou utilizar esse aqui da Ruby Rose, é o meu favorito, L4. Eu gosto da textura dele, do acabamento e também da tonalidade na minha pele, fica bem certinho. Eu vou aplicar aqui
E eu não vou fazer aquele triângulo todo, não. Lembrando a vocês que esse passo a passo até aqui é para todos os tipos de formato de rosto. E daqui a pouco eu vou dar duas opções pra vocês, um pra rosto gordinho e o outro pra rosto magrinho, pra você saber contornar e valorizar aí o seu tipo de rosto. E você começa aplicando, ó, esfumando, porque as cerdas vão penetrando bem nas linhas e se você tiver essa bolsinha aqui, ó, que nem eu, não vai acumular. Feito isso, agora você vai selar com um pouquinho de pó e eu vou dizer pra vocês o que mudou real na minha vida. Antes, eu era fissurada, pra mim só existia essa paleta aqui de pó da Ruby Rose. Era Deus no céu, Ruby Rose na terra. Porém, o tom da paleta da Ruby Rose é aquele tomzinho mais amarelado. Eu gosto, mas depois que eu me encontrei no pozinho rosinha da NYX, da NYX, que é esse tomzinho aqui, tá vendo? De baixo é amarelinho, igual o da Ruby. Esse aqui é o rosinha. Eu peguei essa dica porque a Renata Mendes diz que tem o pó dela lá rosinha que dá os truques tudo. Eu fui testar com isso e falei, opa. Então eu pego aqui com a esponjinha ainda úmida, tá? O tom rosinha. E selo essa parte aqui do corretivo. E dá pra todos os tipos de pele. Ao menos que você tenha uma pele mais negra, né? Aí você usa realmente o amarelinho que com o seu subtom vai ficar mais certo. Pra contorno, tem dois tipos de pincéis. Esse aqui de topo reto, que muita gente utiliza pra fazer aquela marcação intensa. E tem esses aqui que são mais curtinhos, com as cerdas mais fofinhas, que você consegue esfumar melhor. Eu prefiro esse, porque eu gosto de fazer o contorno em pó. Se você tiver aquela paletinha de pó, você pode se jogar ali naquele tomzinho mais escuro. Se não, se você já tem o seu tom de pó certinho, você pode investir nesses mosaicos aqui da Ruby Rose, que tem uns tons mais escurinhos, onde você consegue pegar pra fazer o contorno. O contorno ideal, você vai fazer o quê? Saindo aqui, ó, desse cabelinho da orelha, mas você vai parar na altura bem da bolinha aqui do meio do seu olho, tá? E aí vai ficar certinho com o seu formato. Então você vai sair daqui e aí você para, ó, no meio do seu olho. Mede aí que vai ficar certinho. Se o seu queixo for pequeno, você vai botar o contrário. Ao invés de contorno, você vai colocar um pouquinho de iluminador pra criar aquela ilusão de que ele é um pouquinho maior, né? Dá uma harmonia. Se você for assim como eu, oh Jesus, que estuda demais, você vai colocar um pouquinho de contorno aqui pra ter aquela ilusão que ele vai subir, ele vai ficar menor, né? Mais bonito com o formato do seu rosto. Se você tiver a testa pequena, a mesma coisa. Você vai colocar um pouquinho de iluminador aqui no meio pra criar aquele holofote, aquela coisa bonita. E se você for também assim como tá difícil pra mim, hein, gente? Tá difícil pra mim. Alô, galera do contorno, mandar mais produto que eu tô usando demais. Se você for assim como eu, você vai diminuir a testa, você chega bem próximo aqui, ó, da raiz do cabelo e você vai criando uma sombra. Não pode ser aqui, ó, gente, no meio, tá? É bem próximo da raiz do cabelo. Pelo amor de Deus, você vai com calma aí que ninguém pode saber que tu tá trabalhando no contorno. Uma coisa que é entre a gente aqui, ó. De blush, eu separei dois. Tem esse aqui, ó, que é da Max Love, e esse aqui que é, ai meu Deus, rica, da MAC. Ah, considera, gente, eu nunca uso nada caro, deixa só um pouquinho. Tô indo nele mais pelo tom. Eu gosto desse tom rosa chá, porque quando o contorno é mais marronzinho, esse tomzinho ele fica mais em evidência e cria um degradê bem bonito. Pra aplicar o blush, é aquela dica infalível que eu sempre passo pra vocês. 2 dedos da base do seu nariz, ó, dá quase certinho com o contorno. E aí você começa em movimentos circulares. Não faça isso, senão você vai virar um sorvete napolitano. Movimentos circulares pra você misturar e criar um degradê. É isso que eu tô falando pra vocês, ó. A gente não perde o contorno, mas cria aquele nuance do blush. E essa dica que eu te dou do blush é pra você esquecer aquela dica do sorrisinho, porque você pega bem aqui assim, depois quando tu tá séria, tu tá que nem o patati patatá. Delete isso da tua vida, porque eu deletei da minha, funcionou bastante, que antes eu fazia essa palhaçada também. Antes da gente fazer aquela aplicação do iluminador, né, pra finalizar com um glow bem bonito, eu vou dar uma dica de modificação. Esse contorno que a gente fez é um contorno que ele vem descendo, né? Ele vem nessa diagonal e para na altura dos olhos. Quem tem um rosto mais gordinho, esse é o ideal, porque ele vai trazer um ângulo mais lateral, afinando o seu rosto. Com isso, você vai dar aquela impressão de que você tá mais com obsectopia. Se você já é muito magrinha, assim como eu, e você já tem o rosto muito fininho e você mantém esse contorno de ângulo descendo, parece que seu rosto é ainda mais fino. E a gente não quer isso. A gente quer um rostinho mais gordinho, né? Ganhar uns pezinhos. Então agora você vai vir com um corretivo. Ele tem que ser com um acabamento bem leve, uma textura que não vai ficar marcada.
né? Eu gosto muito desse aqui da Maybelline, meu já tá acabando, super recomendo. Várias vezes você pegar um dinheirinho e investir pra você ter uma maquiagem perfeita. Se você é magrinha, você vai cortar aqui, ó. Você vai trazer mais iluminação pro seu maxilar, deixando essa parte aqui, ó, mais cheinha. Se você tem a testa muito grande e você quer iluminar, você vai iluminar pra lateral. Se você já tem a testa muito curtinha e você quer alongar, você vai fazer aquela iluminação mais reta, puxada. Porque até o truque da testa também tem. Feito isso, esponjinha, bastante batidinha pra ficar bem natural e não tirar o que você já fez. De iluminador, acho super, super válido você ter uma paletinha assim, ó. Essa é da Ruby Rose, então tem vários tipos de iluminadores. Essa é a Angel Flash. E eu vou utilizar um iluminador mais rosinha pra dar um glow dia a dia natural, Princess. Tô muito nojenta. Nojo de pessoa. O iluminador você vai aplicar aqui, ó. Bem do meio, ó. Do meio dos olhos pra trás. Eu gosto de dar uma varridinha assim, ó, pra cima do blush. Que parece que ele meio que se mistura. Gente, esse pincel é maravilhoso. F10. E aquele truque que eu falei pra vocês. Se você tiver o queixo pequeno, iluminador. Se você tiver a testa pequena, iluminador. Se não, já deixa só contornado. Nos lábios, eu gosto de fazer um contorno com lápis. Esse é o meu favorito, da Sephora. É o Light Brown, mas esse lápis aqui acho que é 17 ou 19 reais. O meu já tá acabando, dura muito. Tem que ficar de olho nesses achadinhos que são baratinhos, que mudam a nossa vida. Eu gosto de contornar assim por fora, porque dá um volume nos lábios. Se você tiver a boca pequena, esse vai ser um trucaço. Agora, se você já tem a boca muito grande, você até se incomoda com isso. Você contorna por dentro, sabe? Ó. Vou fazer assim por cima primeiro, só pra vocês verem. Aqui tá a minha linha, tá vendo? A mais branquinha. E eu contorno por dentro. Agora eu vou contornar essa aqui por fora. Olha a diferença. Esse lábio parece que é maior e esse menor. Passar um pouquinho desse batom aqui da Ruby Rose por cima, que é a cor 168. Se você gosta de big volume, taca ali gloss. Esse aqui é da Maybelline. E agora eu tô aqui, ó, só de olho em você, não vai fazer a sonsa. Faz essa preparação de pele, tira uma foto e me marca, que eu vou começar a repostar as fotos de vocês. Não esqueça de comentar aqui abaixo. Eu quero saber qual é a preparação de pele que você faz, os produtos que você utiliza, se você tem alguma dica extra pra me dar também. De repente vocês já estão sabendo de algum truque que eu não sei. Curta esse vídeo, mas curta, dá bastante like. Eu fiz com muito carinho pra vocês. Eu queria realmente trazer técnicas diferentes do que eu sempre trago aqui. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrita e compartilhe esse vídeo com alguém. Um super beijo e ó, meu Instagram, @carolbeleza que inspira, dá uma seguidinha lá também. Vem que vem com tudo. Agora pra onde eu vou com essa maquiagem? Linda, gata, rica. Eu sou rica!